Okay, I want to share with you some more insights into how the divine will operates. Eu vou partilhar convosco mais alguns pormenores, mais algumas coisas de como a divina vontade poderá trabalhar convosco. You know, in one of St. Paul's letters, Numa das cartas de São Paulo, he says, "It is God who acts in you to will and to accomplish." é Deus que trabalha em vós para que seja feita a sua vontade e para que ela seja posta em prática. And the theologians tell us that God is a prime mover or first mover of all motion. E os teólogos dizem que Deus é o primordial, o primeiro ator de tudo o que é posto em movimento. And in volume 15 of Luisa's writings, E no volume 15 dos escritos de Luísa, Jesus gives the analogy of a main gear in a machine. e Jesus faz uma analogia de uma máquina, da roda dentada principal de uma máquina. So I've drawn this big circle here, Então eu desenhei este grande círculo aqui and with your imagination, make little teeth all the way around it. e peço que vocês imaginem que aquela roda tem é uma roda dentada, tem vários dentes à So volta. this would be the main gear, Isto seria a roda, a engrenagem principal divine will, da divina vontade. and the human will would be a gear attached to the main gear. E a vontade humana ficaria agarrada à divina vontade. And then an act that we do, a good act or a bad act, will be attached to the human will. Qualquer ato que nós façamos, seja bom ou seja mau, tem a ver com a vontade humana. And then we go back to the main gear. We have P stands for plants Se voltarmos para a roda dentada principal, in English, and A stands for animals. P stands for? P stands for plants, and O P, portanto, é para as plantas e o A para animais. and then the S represent a star in the sky. O S representa as estrelas no céu. So as long as the main gear is turning, all the other gears turn. Desde que a roda dentada principal se mova, todas as outras se movem. But A main gear quer dizer que é a roda dentada principal, é a engrenagem principal. yeah, because like if the main gear is turning, and this turns, and that turns, and this turns, everything Portanto, turns. se todos vocês têm a ideia do que é que são rodas dentadas, elas estão todas encaixadas. Portanto, desde que a roda dentada principal se mexa, todas as outras que estão agarradas a elas também se mexem em conjunto. But if the main gear, which is the divine will, if that were to stop, Mas se a roda dentada principal, que é a divina vontade, parasse, everything stops. tudo para. Even the electrons around protons in the atoms. Mesmo que os eletrões à volta dos prótons nos átomos, tudo isso pararia. So all motion everywhere depends upon the divine will giving prime motion to everything else. Toda a mobilidade depende da vontade divina. É a vontade divina que comanda toda a mobilidade. And so in the normal human order of things, Na ordem normal, na ordem natural das coisas, em termos humanos, St. Paul says that God acts in us to will and to accomplish. Deus atua em nós para que tenhamos vontade e consigamos atingir determinados objetivos. So if I want to do a good act, like go visit Jesus in the Blessed Sacrament, Portanto, se eu quero ter uma boa ação, fazer um ato bom, ir visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, then the divine will moves my human will so that I can will to go visit the Blessed Sacrament. então a divina vontade faz mover a minha vontade de forma a que eu tenha vontade de ir pôr-me diante do Santíssimo Sacramento. And then my human will makes the act that I do. The human will produces the act, Então a vontade humana produz o ato and I do a good act, e eu faço uma boa ação, um bom ato,
but I have free will, Mas eu tenho o livre-arbítrio. and I can will to do a bad act. E eu posso também decidir fazer uma má ação. I could will to rob a bank. Eu posso decidir roubar um banco, But no matter whether I do a good act or a bad act, mas que tal, tanto se eu fizer uma boa ação como uma má ação, I can't do either a good act or a bad act if God doesn't give prime motion to my human will to act and do a good act or a bad act. eu nunca poderia fazer nem uma boa ação nem uma má ação se antes disso a divina vontade So não if, permitisse que a minha vontade funcionasse. so if a bad man wants to rob a bank, Então, se um homem mau quer roubar um banco, he can't do it ele não pode fazê-lo unless God has given him the motion to carry out, to move his will, to move his act. a não ser que Deus tenha permitido que ele possa pôr em ação a sua vontade. So if God doesn't want him to rob the bank, Então, se Deus não quiser que ele roube o banco, you either have to kill him ele teria que o matar, or change all the circumstances where he can't do it. ou então mudar todas as circunstâncias de forma a não permitir que ele o fizesse. Now, usually the ladies get upset when you say that God is a prime mover of a bad act, but he has to be. That's just the way things are. Normalmente as senhoras ficam um pouco zangadas comigo quando eu digo que para que uma má ação aconteça, Deus tem que permitir, Because he gave us free will. porque Ele nos deu o livre-arbítrio. And if he doesn't want us to do a bad act, I mean, he doesn't want us to, but if he allows us to do a bad act, it's because we are alive to do it. Ele por si não quer que sejam cometidos maus atos, mas se Ele o permite é porque nós estamos vivos. And the divine will keeps us alive at every instant. E a divina vontade mantém-nos vivos a cada instante. So that's the way we abuse God and we steal from him. É essa a maneira como nós abusamos de Deus e roubamos dele. Now, while the divine will is giving movement to the human will, Enquanto a divina vontade dá força à vontade humana, he's also making the plants grow, and faz também com que as plantas cresçam, he's making the animals run, faz com que os animais corram, and he's making the stars shine. faz com que as estrelas brilhem. And if he were to stop, then the stars will quit shining, the animals will quit running, and the plants will quit growing, and the human will would make us just fall apart and die. Portanto, se ele parasse, os animais paravam de correr, as plantas paravam de crescer, as estrelas paravam de brilhar e nós ficaríamos inertes. So you can see that, like Jesus says in St. Paul says, that God acts on us to will and to accomplish. In other words, the divine will makes everything happen. Portanto, como São Paulo diz, Deus atua em nós para que nós tenhamos vontade e que essa vontade se produza em atos. I'm going to redraw this diagram a little bit. Eu vou redesenhar este diagrama um bocadinho. Now, with the gift of the divine will, Com a dádiva da divina vontade, God absorbs our human will into his divine will. Deus absorve a nossa vontade na sua divina vontade. So we do everything with God that he's doing. Nós fazemos tudo com Deus, aquilo que Ele faz. So if God is making the plants grow, Portanto, se Deus faz com que as plantas cresçam, we too are making the plants grow, even though we may not even be thinking about it. But the fact is, we have united our wills with his, and we begin to do with God what he does. sem nos apercebermos, a nossa vontade está junta com a vontade de Deus e sem nos apercebermos, nós também participamos para que, por exemplo, as plantas cresçam. And with God, we're making the animals run in the woods, E com Deus, nós fazemos com que os animais corram nas florestas and we're making the stars shine. e fazemos com que o sol brilhe.
And the act that comes out of this act can only be good. E o ato que resulta desta atuação pode apenas ser bom. It's not only good, but Não é apenas bom, mas it's divine, é divino, infinite, infinito and eternal. e eterno. So, all these attributes become, our act becomes all those attributes because our will has been absorbed in and united with the divine will. Portanto, os nossos atos transformam-se nestes atributos porque a nossa vontade foi unida à vontade de Deus. And so Jesus teaches in the writings that our acts are done in the realm of eternity. Jesus ensina-nos que os nossos atos são feitos pela eternidade, no seio da eternidade. So there's a lady over here that said she was born the same year I was born, Está aqui uma senhora que diz que nasceu no mesmo ano que eu, 1939. 1939. But in the divine will, we could both say Mas na divina vontade, nós os dois podemos dizer to God, a Deus: I love you as long as you have been God and as long as you will be God. eu amo-te durante o tempo em que tu és Deus e durante o tempo em que tu serás Deus. So no one could ever say that outside the gift of the divine will. You can never say that I was born in 1939 or whatever year and say I have loved you as long as you have been God and as long as you will be God. Portanto, nenhum de nós pode dizer isso, porque eu nasci em 1939, portanto, nenhum de nós consegue dizer isso. Eu amei-te sempre e amar-te-ei sempre. So we're no longer acting in time, but we're acting in eternity. A partir do momento em que funcionamos dentro da divina vontade, deixa de haver tempo e passamos para a eternidade. The human veil of our action is seen in time, O véu humano das nossas ações é visto em termos de tempo, but the hidden spiritual operation inside of us is operating in eternity. mas a operação espiritual, os atos espirituais que se passam dentro de nós, passam-se no infinito. When God created Adam, Quando Deus criou Adão, He brought him immediately into the divine will in the eternal mode, ele trouxe-o imediatamente à divina vontade and de uma forma eterna he did something else I haven't mentioned today. e fez mais uma coisa que eu ainda não vos disse hoje. He took his spiritual soul, his pure spirit, and he made that soul be bilocated into the entire universe. Ele pegou na sua alma divina e fez bilocação, portanto, estar em vários sítios ao mesmo tempo, através de todo o universo. And why did he do that? E por que ele fez isso? Because God wanted his little son, Adam, his created son, to be with him everywhere he is and to do everything together as father and son. E por que ele fez isso? Porque ele queria que o seu querido filho Adão estivesse em qualquer lugar, em todos os lugares com ele e fizesse as mesmas coisas que ele. He wanted companionship with his little creature, Adam. Ele queria a companhia desta pequena criatura, Adão, And he wanted Adam to be with him, doing everything together with his daddy in heaven. e ele queria que este seu filho Adão fizesse tudo com o Pai no céu. And so when our spiritual souls enter into the spiritual divine will, Então, quando as nossas almas espirituais entram na divina vontade, we're automatically bilocated everywhere with God. nós automaticamente somos bilocados com Deus. And we do everything that God is doing, we do it with him. E, nesse momento, fazemos tudo aquilo que Deus faz com Ele.
We make the birds fly and the fish swim in the waters and we make the animals run in the woods. Fazemos com que os peixes nadem no oceano, com que os pássaros voem, com que os animais corram And we conserve everything in existence with God. e conseguimos conservar tudo em existência, unidos com Deus. And he tells us in the writings of Louisa, this is what I was doing with Adam and Eve in the beginning, because that's the reason I created them, was to be my companions in everything. E nos escritos de Luísa Picarreta é isso que Deus diz. No início era isto que eu fazia com Adão e Eva, que eles partilhassem todos os meus atos. I wanted their companionship. I didn't want to be alone. Eu não queria estar sozinho, eu queria a sua companhia. I wanted company to do things together with. Eu queria companhia para fazermos coisas em conjunto. And he says, animals generate other animals, and people generate other people, and plants generate other plants. And I'm God, and I wanted to generate another little God, a little God. I created Adam to be a little God. Eu criei Adão para ser um pequeno Deus. Animais criam outros animais, plantas criam outras plantas. But he could only E eu criei-vos para criar pequeno Deus. But he could only be a little God if he stayed in my will and lived my same life with me. Mas ele poderia apenas ser um pequeno Deus se ele se mantivesse na minha vontade. And he always depended upon me, the true God, for his little godship that I gave him. E que ele dependesse só de mim, da minha divindade, para ter a sua pequena própria divindade. And he could lose all of that by doing his own will, E pode perder isso tudo fazendo a sua própria vontade, by disobeying me. desobedecendo-me. And I'll show you another diagram here. Mostro-vos agora outro diagrama. This is a big river, Este é um grande rio. and then we have a small river. Temos um pequeno afluente. Now, the small river is like the human will, O pequeno afluente, o pequeno rio, é como a vontade humana. and the big river is like the divine will. E o rio grande, o rio maior, é a vontade divina. So, when your will enters into the divine will, Então, quando a vossa vontade entra na vontade divina, it's like the waters of a little river moving into the big river, é como se as águas de um pequeno rio se juntassem às águas de um grande rio. and the waters of this little river, maybe I should put it little river here. Now, when the waters of the little river flow into the big river, Quando as águas do pequeno rio se juntam às águas do rio maior, do rio grande, they become identified with the big river. elas identificam-se com as águas do grande rio. So those same waters which were up here now are down in here, and they become identified with the waters of the big river. Portanto, quando as águas do pequeno rio se juntam às águas do grande rio, They, identificam-se com elas, tomam as suas propriedades. the waters of the little river now go where the waters of the big river go. E agora as águas do rio pequeno vão até onde as águas do rio grande vão. The waters of the little river do what the waters of the big river do now. As águas do pequeno rio fazem as mesmas coisas que as águas do grande rio fazem. And the waters of the little river take on the characteristics of the big river. E as águas do pequeno rio assumem para si as mesmas características do que as águas do grande rio. They take on for instance, to take on the color of the waters in the big river. Ficam com a mesma cor, por exemplo, das águas do grande rio. And so in the gift of the divine will,
our little human will enters into the divine will, Então, quando a nossa vontade se junta à vontade divina, and then we begin to do what the divine will does everywhere. então começamos a fazer aquilo que a divina vontade faz em qualquer sítio. And we acquire the beauty of the divine will. E adquirimos para nós a beleza da divina vontade. And we acquire the operation of the divine will. E adquirimos para nós a operação, portanto, aquilo que a divina vontade faz passa também a ser feito através de nós. And we acquire the holiness of the divine will. E adquirimos também a santidade da divina vontade. That's why Jesus tells Louisa over and over again that this is a divine sanctity. É por isso que Jesus diz, vezes sem conta, a Luísa, isto é uma divina vontade santa. So this morning we spoke briefly about the three fiats of God. Let it be done. Falámos esta manhã, brevemente, sobre os três fiat de Deus. Que seja feito. Let creation be. Que seja feita a criação. Let redemption be. Que seja feita a redenção. But in order to let redemption be, God required the Blessed Virgin Mary to unite her fiat, or yes, to his. Mas para que houvesse a redenção, para que a redenção fosse possível, foi necessário que a Virgem Maria unisse o seu fiat, a sua vontade, com a vontade divina. If Mary had not said yes, then we would not have been redeemed. Se Maria não tivesse dito que sim, então não haveria redenção para nós. Now it's time for the third fiat of God. Estamos agora na altura do terceiro fiat de Deus. And the third fiat of God is, thy will be done on earth as it is in heaven. E o terceiro fiat de Deus é que seja feita na terra a sua vontade como é feita no céu. In fulfillment of the Lord's Prayer. De acordo com a oração do Pai Nosso. And God required of the one he chose, Louisa, he says, I require your fiat, your yes, united to mine. E para que isso aconteça, Jesus pediu a Luísa que necessitava da vontade dela, do seu fiat, unido à vontade divina. So in the beginning, God did not need anybody else to unite with him to say, let the creation be. No início, Deus não precisou de ninguém para se unir a ele, para ser o primeiro fiat para a criação. But the purpose of creation was for man, and for man to live the same life with God on earth. O propósito da criação do homem seria para viver ao lado de Deus no céu. And so Adam and Eve were given existence without asking for it. Então, sem pedirem, foi dada a vida a Adão e Eva. And they were given the great, great, great gift of the divine will without asking for it. Foi-lhes dada, sem terem pedido, a grande graça da divina vontade. But God wanted them to give their fiat to unite with the purpose of creation, the first fiat, let creation be, and the purpose of that was for man to live in the divine will, all of men, everybody. O propósito de Deus era que o homem unisse a sua vontade à vontade de Deus na criação. So God wanted Adam and Eve to say yes to his the test that he allowed them to have. Portanto, aquilo que Deus queria era que Adão e Eva passassem no teste que lhe foi posto com um sim, dizendo que sim, que queriam a vontade divina e não a sua vontade. He wanted Adam and Eve to say, yes, we want your will, not ours. Ele queria que Adão e Eva dissessem, nós queremos a tua vontade, não a nossa. So if they had avoided the sin or the temptation that the devil started, they would have passed on to all of us the gift of the divine will. Portanto, se eles tivessem passado esse teste e se tivessem aceite a divina vontade, não teria passado esse pecado para nós e todos nós teríamos em nós a divina vontade. Okay, now I'm going to speak a little bit about how Adam and Eve fell. Eu vou agora falar um pouco como é que Adão e Eva caíram. But everything depended primarily on Adam, not Eve. Mas
dependia principalmente tudo de Adão, não de Eva. Adam was created first, Adão foi criado em primeiro lugar, and then really the whole human race came out from him because Eve was taken from his side. na verdade toda a raça humana veio dele, porque Eva foi tirada do seu lado, And then as man and woman, they would generate the rest of the human race. e então, tal como homem e mulher, geraram o resto da raça humana. But Adam was given commands and teachings directly from God. Quando Adão lhe foi dado ordens diretas de Deus, And Adam would tell his wife what God wanted, and he would teach her what God was teaching him. e Adão dizia e ensinava Eva o que é que Deus pretendia deles. So God says you can eat any of the trees, all the fruit of all the trees in the Garden of Eden, anything you want, except that one tree near the center. And that one tree is called the tree of knowledge of good and evil. Então Deus disse a Adão: vocês podem comer os frutos de todas as árvores, exceto aquela que está no centro do jardim, que é a árvore da vida e do conhecimento. And so when Adam and Eve were created, they had no knowledge of anything evil. Everything they experienced was all nice and good. Quando Adão e Eva foram criados, eles não tinham o conhecimento do mal. Tudo o que tinham à sua volta era bom. But Eve got too close to the tree of knowledge of good and evil. She should have stayed away from it because God says you're not to touch that tree and you're not to eat its fruit. O problema é que Eva se aproximou demais da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus tinha-lhes dito que não podiam nem tocar nem comer dos frutos dessa árvore. And the fruit on that tree was extremely beautiful and attractive. E o fruto dessa árvore era extremamente bonito e atrativo. So Eve made the mistake without realizing it that she put herself in the occasion of sin. Então, sem se aperceber, Eva colocou-se numa situação de pecado. And God allowed this test when the devil talked to her, and she wasn't too surprised because she thought it might be normal that an animal could speak in a way she could understand. Então Deus permitiu que essa tentação acontecesse e ela, enfim, não ficou muito surpreendida porque pensou que seria possível que um animal falasse dessa maneira com ela. And he took on the form of a beautiful animal. It wasn't ugly and repulsive like we think of snakes today. Tomou a forma de um animal bonito e não era um animal feio como nós pensamos hoje. And so the devil began to talk to her. Então o demónio começou a falar com ela. And he told her that if she would eat this fruit, she could be just like God on her own. She wouldn't have to depend on him. E então o demónio disse-lhe: se tu comeres o fruto desta árvore, poderás ser como Deus, não precisas depender dele. So her first response was right. She gave the right response. Então a primeira resposta que ela deu foi sim. God told us not to eat of this fruit. Foi a resposta boa, porque ela disse: mas Deus disse-nos para não comermos deste fruto. And then Jesus said, then the devil used the worst word that has ever been invented. Então Jesus disse que o demónio usou a pior palavra que alguma vez foi inventada. He said this word was invented in hell. Jesus disse que esta palavra foi inventada no inferno. And the word is this. E a palavra é esta. Why? Porquê? Why? Porquê? It doesn't mean in the sense we can wonder why the earth goes around the sun or something like that. But when someone gives you command, has authority over you, you don't ask why. Não tem a ver com o facto de nós nos perguntarmos, por exemplo, como é que a Terra gira à volta do Sol. Não. Tem a ver com quando alguém que tem autoridade sobre nós nos dá uma ordem e nós questionamos essa ordem. É esse porquê. So the devil said, why did God tell you not to do that? E portanto o demónio disse: porquê que Deus te disse para não comer desse fruto? And then he went on to make her understand that the reason God didn't want you to eat is because if you did, you would be like him and you would be all independent of him.
E então o demónio continua a dizer, não, a única razão porque Deus não quer que tu comas desse fruto é porque então serás como ele e não precisarás dele. So Eve took the fruit and ate some of it. Então Eva pegou no fruto e comeu uma parte dele. And then she approached her husband and offered it to him. Então chegou ao pé do marido e ofereceu o fruto ao marido. And Adam, with his eyes, took delight in looking at the beautiful, attractive fruit. E Adão, com os seus olhos, olhou para o bonito fruto. The delight of his eyes seeing that fruit was part of his downfall. A luz dos seus olhos viu a beleza desse fruto e foi parte da sua queda. And he took delight in listening to what Eve told him. E então ele decidiu ouvir aquilo que Eva lhe estava a dizer. He stopped loving God above all things. He forgot how much God was loving him. Ele deixou de amar a Deus sobre todas as coisas e esqueceu o quanto Deus o amava. But as the head of the human race, his duty was to correct Eve and reprimand her. Mas sendo o primogênito, sendo o primeiro da raça de Deus, a sua responsabilidade era fazer aquilo que Deus lhe tinha dito e não ouvir o que Eva estava a dizer. He should have said, Eve, you did wrong. Throw that away. Ele devia ter dito, Eva, estás a proceder mal, deita isso fora. If he had done that, there would be no original sin. Se ele tivesse feito isso, não havia pecado original. And Eve could have repented. E Eva poderia se ter arrependido. And but he didn't. Adam did not do that. Mas ele não o fez e Eva também não. And he disobeyed God from a direct command that God gave him. E ele obedeceu a uma ordem direta de Deus. Now, Adam lived in the Garden of Eden for a period of time, even before Eve was taken from his side. Adão viveu no paraíso há algum tempo, mesmo antes de Eva ter sido tirada do seu lado. And I'm going to tell you something incredible. Eu vou dizer-vos uma coisa incrível. When Jesus rose from the dead and he spent 40 days on earth, Quando Jesus ressuscitou dos mortos e passou 40 dias na terra, and then he ascended to the Father. e quando subiu para o Pai, And then after he ascended to the Father, then many people that were waiting in Abraham's bosom or the limbo of the just, they also came up to heaven because the gates of heaven were open. quando ele subiu para o céu, os portões do céu abriram-se e algumas pessoas que estavam no seio de Abraão também foram elevadas ao céu. And so when the souls arrive to heaven and Jesus would give them their place in heaven according to their merit, Quando Jesus foi buscar essas almas e as colocou no seu lugar no céu, and when Adam arrived, quando Adão chegou, Jesus, remember Mary was still on earth. lembrem-se que Maria ainda estava na terra. Jesus gave Adam the highest place in heaven. Jesus deu a Adão o sítio mais elevado no céu. And when Louisa heard him tell her that, she said, "What? After what he did?" E quando Luísa ouviu Jesus dizer isto, disse, o quê? O que é que ele fez? And Jesus said, "Yes, what he did in the beginning before he committed his sin." E ele disse, eu fiz isso por aquilo que ele fez no céu antes do seu pecado. He said, every time Adam took a step in the Garden of Eden, Ele disse, de cada vez que Adão deu um passo every time dentro do paraíso, every time he blinked his eyes, cada vez que ele piscou os olhos, every time he did anything, de cada vez que ele fez alguma coisa, those actions of his were greater than all the combined acts of angels and saints put together. todos os atos que Adão fez, ainda na divina vontade, são maiores do que todos os actos do que todos os santos alguma vez fizeram. Because when the angels were created, they were not given the gift of the divine will. Portanto, todos os atos que Adão fez antes de cometer o primeiro pecado são maiores do que todos os atos que todos os santos e todos os anjos alguma vez fizeram. And all the holy people of the Old Testament who had gone, into Abraham's bosom waiting for the gates of heaven to be open, E maiores que toda a gente santa que está no Antigo Testamento. all their acts were done by the human will. Todos os seus atos foram feitos pela vontade humana.
But the acts of Adam in the beginning, before he sinned, were done by the divine will. Mas os atos de Adão, feitos antes do pecado, foram feitos dentro da divina vontade. So a human act is like lighting a match and then the flame goes out. Portanto, a vontade humana é como acender um fósforo que se acende e no mesmo momento vai-se embora. But an act in the divine will is like the sun in the sky, putting out billions and billions and billions of photons of light at every instant and it never stops. Mas um ato na divina vontade é como o sol que está a irradiar a sua luz e nunca para. So Adam was given the highest place in heaven because he is the only one who had ever done the divine will on earth as it is in heaven, except for Eve in the very beginning. Portanto, Adão foi o único que fez na terra, que cumpriu na terra a divina vontade. É por isso que lhe foi dado o lugar mais alto no céu. When Mary, who was on earth, when she assumed into heaven, then they had the greatest feast day they ever had in heaven. Quando foi a ascensão de Nossa Senhora, a assunção de Nossa Senhora ao céu, foi feita a maior festa que alguma vez foi feita no céu. Because Mary was the first person that God created that never did her own will her entire life. Foi a única pessoa que Deus criou que nunca fez a sua vontade em toda a sua vida. And all of her acts from the moment she was conceived in Anne's womb until her last breath on earth were all done in the divine will. Todos os seus atos, desde que nasceu até ao seu último suspiro, foram feitos na terra de acordo com a divina vontade. So she was placed way above Adam Portanto, ela foi colocada muito acima de Adão, because she never ever did her own will. porque nunca fez a sua vontade. So that gives you something to think about. Isto dá-vos um bocadinho para pensar. So now maybe we can have one or two questions. Se quiserem, podem colocar algumas questões agora. I will speak about Garabandal in a little while, but right now we're going to... Eu mais à frente vou falar de Garabandal, mas por enquanto eu gostaria de falar um bocadinho mais sobre a divina vontade. Portanto, se algumas destas coisas suscitaram algumas dúvidas, digam. Come on, don't be a chicken. Não tenham medo, não sejam galinhas. Oh. Eu sempre já ouvi falar de Adão e Eva, já ouvi falar de tantas maneiras de padres e nos retiros, de leigos, e depois é o que dizem de Adão e Eva, da proibição. Claro, uma pergunta assim objetiva, para eles Pronto, responderem. vocês já, nessa parte já sabem o que eu quero dizer. Mas o pecado de Adão e Eva foi desobedecer à vontade de Deus. Era mesmo uma árvore e era um fruto, ou era para eles não se unirem num ao outro? É que já ouvi isto de tanta maneira que eu fico a pensar. Okay. Pronto. Some people say that was there really a tree and a fruit, or the real meaning of that was that God didn't want them to be united in the flesh. That is the same kind of lie as evolution. Essa é o mesmo tipo de mentira como a teoria da evolução. To say that the original sin was Adam and Eve having sexual relations is a very great lie invented by the devil. Isso é uma mentira inventada pelo demónio e é a mesma coisa que a teoria da evolução. It had nothing to do with sex. Não tem nada a ver com sexo. Yeah. God had already told them to increase and multiply. Jesus já lhes tinha dito para crescei e multiplicai-vos. So he tested them before he moved them to have relationships because he wanted everything to be done by Adam. Everything depended upon Adam, the first man. Tudo dependia de Adão, o primeiro homem. And if he gave the test to humanity after they had generated several children, then we got a problem. E se ele desse esse teste depois de haver já muitos filhos, teria um problema. Portanto, ele quis que o teste fosse feito antes de eles começarem a ter filhos. In fact, when Jesus speaks about this in the writings of Louisa, quando Jesus fala a Luísa sobre isto, several times he speaks about how they took and ate
the forbidden fruit, real fruit. E ele muitas vezes fala verdadeiramente como eles pegaram no fruto e o comeram, Of a real tree. de uma árvore verdadeira. So all of these foolish things, for example, this evolution nonsense. Como, por exemplo, este disparate da teoria da evolução. Remember, these writings have been studied by 6 church-appointed theologians. E lembrem-se que os escritos de Luísa Picarreta foram estudados por 6 teólogos nomeados pela Igreja. And so there's many things that are being deceiving people in our times. Há muita coisa que está neste momento por aí para enganar as pessoas. For example, evolution has caused the loss of faith of untold millions of people. Por exemplo, a teoria da evolução causou a perda de fé e a perdição de milhões de pessoas. All you have to do is take the Bible and count up all the generations, and it comes out to about 4,000 years. Só temos que pegar na Bíblia, from Adam to Christ. contar as gerações de Adão até Eva e vemos que estão lá 4.000 anos. In the writings of Louisa, Jesus says between 25 and 30 times that it's been 6,000 years since he created Adam. Nos escritos de Luísa ele diz cerca de 25 vezes que About 6,000 years since he que há created. 6.000 anos entre Adão e Jesus. So the people who prefer to believe some idiot scientist over God himself who created the universe, they're going to lose their faith. Portanto, aqueles que preferem acreditar em alguns cientistas idiotas em contraponto com a palavra de Deus vão perder a sua fé. God is not a deceiver of men. Deus não é um enganador de homens. Men are deceivers of other men. Os homens são enganadores de outros homens. So we have to believe what Jesus says. And when I was a little boy, 4 years old, Temos que acreditar em o que Jesus diz. Quando eu era pequeno, tinha 4 anos, I sat on the sofa next to my mother, sentei-me no sofá ao pé da minha mãe and she read me stories from the Bible. e ela lia-me histórias da Bíblia. And she took her little 4-year-old boy, and God was watching every minute of it. E And pegou no seu rapazinho de 4 anos. and he saw how I was forming my faith in the Catholic faith from what my mother was teaching me from the Bible. E ela, portanto, via como é que a minha fé se começava a formar através dos ensinamentos que ela me dava da Bíblia. And so a little 4-year-old boy is going to believe his mother, and he's going to believe God. E então o rapaz de 4 anos vai acreditar na sua mãe, vai acreditar em Deus. And I'm learning from God through my mother that He created Adam from the clay of the earth and formed him into a living. In fact, Jesus explains all that in the writings, how He formed a beautiful statue of a man from the clay of the earth before He breathed into that beautiful statue the breath of life. E, portanto, eu aprendi, através da minha mãe, que estava escrito na Bíblia, que Deus formou o homem a partir do barro And do you da think terra. God? E, na verdade nos escritos de Luísa Picarreta é descrito como foi feita uma linda estátua em barro e depois Deus infundiu o seu espírito. And do you believe a little 4-year-old boy learning about God from his mother, and he's forming his faith in what his belief in this God who is everything, and then he's going to let him grow up to be a teenager and then go to school and they tell him a total lie, total opposite of what God just told him at 4 years old? He's not going to do that. He's not going to lie to his kids. He's going to tell them the truth. And the truth is exactly what he says in the Bible. É muito simples. Este rapazinho de 4 anos aprendeu tudo isto da mãe, a palavra de Deus, cresceu, tornou-se um jovem, foi para a escola e na escola tentaram ensinar-lhe uma série de patranhas. Em que é que este rapaz vai acreditar? Este rapaz vai acreditar firmemente naquilo que a mãe lhe ensinou e na palavra de Deus. Ponto final. Yeah. I have a friend Eu tenho um amigo who worked with our organization for 12 years. que trabalha na nossa organização já há 12 anos. His name is Hugh Owen. O seu nome é Hugh Owen. He is one of the world's experts on the teachings of the Catholic Church from day one about the creation of man. Ele é um especialista sobre os escritos da fé católica sobre a criação do homem. And he's been traveling all over the world, everywhere, for the last many years,
working with scientists and working with theologians, and they have been training people how they have been deceived in these times. Ele tem viajado pelo mundo e tem trabalhado com cientistas e com teólogos And they're para explicar às pessoas a forma como elas têm sido enganadas. And they're showing how science really does support everything that the scriptures tell us. E para mostrar que a própria ciência suporta aquilo que as Escrituras dizem. And he shows how Stalin and Hitler both believed in evolution. E mostra como Stalin e Hitler, os dois acreditavam na teoria da evolução. And in China, Mao Zedong set up teaching facilities all over China to tell people that they evolved from apes. E como Mao Tse-tung na China criou vários centros para ensinar as pessoas que tinham vindo dos macacos, portanto para ensinar a teoria da evolução. We're now in the time of the great apostasy. Estamos agora no tempo da grande apostasia. Our Lady Edgara Bandal said that many cardinals, bishops and priests are on the road to perdition. Nossa Senhora disse em Garabandal que há muitos sacerdotes, muitos bispos que estão no caminho da perdição. And they're taking many souls with them to hell. E estão a levar para o inferno com eles muitas almas. We're in the time of the great apostasy because people quit believing in God. Estamos no tempo da grande apostasia porque as pessoas deixaram de acreditar em Deus. And there's no good that comes from evolution. Not one single good thing can ever come from evolution because it's a big lie. E da teoria da evolução não há nada de bom que possa daí advir porque é uma grande mentira. So, if you want to maintain your faith, you must believe what God tells us and not try to let a scientist fool you into believing something else. E então, se querem manter a vossa fé, deveis acreditar naquilo que Deus vos diz e não naquilo que grupo de cientistas diz. Normally, I don't get into this, but Normalmente eu não falo deste tópico because many people have a hard time believing that the church is the church is always taught of man's direct creation by God, and until what's that guy that started all this? That guy, the guy that started the evolution idea. Yes. What's his name? I can't think of it. Darwin. Darwin. Yeah, up until the time of Darwin, nobody would think for an instant that... Até à altura de Darwin, portanto, Darwin foi quem criou a teoria da evolução. Até ao tempo de Darwin, ninguém pensava nisso, ninguém diria isso. Nothing good has ever come from believing in evolution. Nada de bom veio de se acreditar na teoria da evolução. Only evil. Apenas evil. mau. Because they want to make God a liar. Porque querem fazer de Deus um mentiroso. And He is pure truth. E Ele é a verdade pura. Okay, now that I've done that, and those of you who are still wondering about evolution, you can continue, but you're never going to live in the divine will if you believe in evolution. You can start off, but it won't last. Aqueles que quiserem continuar a acreditar na teoria da evolução não conseguirão continuar no caminho da divina vontade. Poderão tentar, mas não conseguirão continuar. What Jesus is teaching us through Luisa, o que Jesus nos ensina através de Luisa, is what He taught Adam in the Garden of Eden. É aquilo que Ele ensinou a Adão no paraíso. So the truths of Jesus says, I have reserved these truths for these times. E Jesus diz, eu reservei estas verdades para estes tempos. And through a miraculous power, somehow, He kept all the popes and theologians and saints from understanding this beautiful thing until now. And go ahead. Através de bonito poder, permitiu que até hoje nem papas, nem teólogos, nem sacerdotes se apercebessem destas verdades. And he says the reason for that e ele diz que a verdade para que isso aconteça is because I didn't want people to know this until God was ready to give it to them. Eu não queria que as pessoas tomassem conhecimento destas coisas até que Deus estivesse preparado para lhes dar esta dádiva.
Up until Louisa, no one knew how the will of God was done in heaven. Até a Luísa Picarreta, ninguém sabia como é que a vontade é feita na terra de acordo com o que é feito no céu. Because until now, it was not possible to have the gift to do the will of God as is done in heaven. Porque até agora não era possível alguém ter a dádiva da divina vontade para fazer na terra como no céu.